sou Maria Clara, integro o coletivo Espaço Mirá. Faço cerâmica há uns 6 anos e fiquei muito feliz com a premiação do Cultura Presente nas Redes 2, né? Eu fui selecionada para mostrar um pouquinho como é que a gente pode trabalhar com joias autorais. Fiquei super feliz e tomara que durante o vídeo eu consiga mostrar, passar para vocês um pouquinho da delícia que é trabalhar com isso. Então aqui eu vou pegar um pedaço pequeno de argila branco Shiro, e vou amassar isso daqui. Por que que eu estou amassando? Eu estou amassando para tirar todas as bolhas de dentro do barro, né? E a gente nem percebe. E amassando a gente vai estourando cada uma dessas bolhas e dando mais maleabilidade para o barro. E isso é importante demais, porque se a gente não tiver esse cuidado de tratar o barro, esse cuidado de amassar bem o barro, quando a gente vai com a peça para o forno, ela com certeza vai estourar. Então é preciso a gente bater bem esse barro. Ó, vou eu bater e ele já estava batido. Eu estou só fazendo o movimento para vocês perceberem. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou primeiro lavar a mão. Não, vou limpar a mão aqui nessa toalhinha, tá? Porque agora eu vou trabalhar com uma argila de outra cor e eu não quero que uma cor interfira na outra. Então agora eu vou pegar uma argila preta. Essas duas argilas são argilas compradas no mesmo lugar. Eu estou batendo pouco agora, eu estou fazendo esse movimento pouco. A gente faz um movimento assim, ó, como se fosse uma cabeça de boi, olha. Tá vendo? Aí eu vou amassando, vou amassando, vou amassando. Olha, depois do barro batido, né, que a gente tirou as bolhas, uma outra forma de abrir o barro é pela plaqueira, que é esse aparelho aqui, esse equipamento aqui. Eu vou cobrir e vou começar a passar na plaqueira. Sempre no meio eu puxo, ó, o meu barro, a minha argila. Venho aqui, aperto um pouquinho para puxar para o outro lado. Ó, vamos a um processo que a gente vai chamar de catar bolha. Vou dar uma borrifada de água na minha placa e venho com a espátula para ver se eu encontro alguma bolha. Aí eu venho e furo até o final, ó, sem medo. E continuo lá o meu processo. Uma das coisas que a gente tem que atentar, nesse caso, repara, eu cortei um pedaço porque a minha madeira era menor do que a argila que eu tinha. E aí, a argila, ela tem memória, é muito interessante, né? Eu não posso ficar manuseando muito essa argila, né, virando de um lado para outro, porque ela vai findar rachando depois no processo de queima. Então eu tenho que deixar ela o mais quieta possível aqui para eu trabalhar. A gente pode fazer as joias de cerâmica, a gente pode fazer com moldes ou a gente pode fazer à mão livre, porque como essas peças são peças autorais, são peças feitas à mão, ninguém espera que elas tenham um processo industrial e que sejam todas iguais. O ideal, inclusive, é que elas tenham alguma coisa de diferente. O importante é que a gente mantenha sempre a coisa da proporção para a gente poder ter uma peça bonita no final, tá? Então vamos lá ver o que a gente vai fazer aqui. Aqui eu estou com uma ideia que eu vou usar 2 moldes diferentes. Eu vou usar esse e esse. E mais tarde a gente vai usar esse daqui, que são aquelas peças de criança, para criança brincar na praia, essas coisas. É um violãozinho e eu quero dar para uma amiga que é uma musicista. Então vamos começar com ele aqui. Eu vou pegar o violão, vou botar sobre a peça e vou pressionar, sem medo. Pressionei, olha só. E a gente vai retirar
já já isso daqui. Bom, podemos retirar agora para vocês terem uma ideia. Ó, bem devagarzinho, ó, não deixando a argila se mexer muito, se movimentar muito. Olha aqui, ó. Pronto, já tenho o meu violão aqui. Olha que bonitinho. Depois é só fazer o acabamento. Tá vendo, ó? Tá bem lindinho, bem bonitinho. Vou deixar ele aqui, ó, pra gente trabalhar já já. Agora, eu vou fazer uma outra peça aqui. Eu vou fazer, na verdade, mais 3 peças. Eu vou usar esse molde daqui, vou usar esse molde daqui, e aqui eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou pegar um pauzinho de laranjeira e vou fazer um desenho aleatório aqui, olha, como uma onda do mar. E aí eu venho com vou fazer uns furinhos, né? Que a gente, aqui eu tenho essa pecinha, mas vocês podem ver qualquer outra peça, ou até mesmo um pauzinho de laranjeira pode servir, né? Eu vou vir com essa peça e vou fazer umas brincadeiras aqui, ó. Furei um, ó, tiro, outro furo, acompanhando essa linha que eu fiz. Outra coisa importante, na cerâmica, a cerâmica ela tem ela não polui nada do meio ambiente. Por quê? Porque ela não produz lixo nenhum. Se eu estou usando um pó, uma sobrinha, tudo vai ser guardado, né? É resíduo zero na cerâmica. Então vamos lá. Aí eu vou vir com esse tamanho daqui, ó. Eu estou pensando em fazer um brinco. Então eu vou vir com esse daqui. Repara, tá vendo a linha que eu fiz? A linha é só para dar um movimento no corte que eu vou dar. Então eu venho aqui, ó, e vou partir, ó. Sempre não deixando essa placa se movimentar, né? Olha, venho, olha aqui. Venho aqui, faço um outro movimento e vou brincar sobre isso aqui, olha. Aqui, ó, sobre essa peça. Eu estou fazendo, pressionando, mas eu não estou indo até o final. Pronto, esse excesso eu vou tirar, ó. Se é minha sobra, ela vai voltar e vai ser reutilizada. Só vou bater de novo para poder sair o ar, aquele mesmo esquema, né? Dar uma batida boa para sair o ar e volta a usar novamente. Tá aqui dentro de um saquinho plástico para ela não ressecar. Esse também, ó. Boto e vamos reutilizar numa próxima ocasião. Eu vou vir aqui e vou simplesmente rodar, ó, essa peça. Com cuidado para ela não rachar, eu vou rodar essa peça, como se fosse dobrar. Essa daqui eu vou passar uma esponjinha para ela ficar mais lisinha e vou cortar essa peça. E aí eu vou vir com um pedaço, ó, e vou dobrar, tá? Agora vamos furar as nossas peças. O importante é pensar o seguinte: o barro ele vai retrair, né? Ele vai, na secagem, ele vai retraindo, retraindo, retraindo. Então, esse furo que eu vou fazer, ele não pode ser tão pequeno. Se ele não fosse esmaltar, se eu fosse apenas queimar biscoito, queimar uma primeira vez, eu poderia fazer um furo menor. Mas como eu vou esmaltar, e esmaltando, eu vou esmaltar dos dois lados da peça, e o esmalte não pode entrar em contato com a placa refratária do forno, então eu vou precisar fazer um furo maior, que é para eu poder passar um fio dentro e pendurar essas peças para elas queimarem, que vocês vão ver daqui a pouco como é o processo. Então vamos lá, eu venho aqui, olha, e vou fazer um furo que vai ser um pouco maior do que
o necessário, né, com essa ideia. Eu vou pegar um pedaço assim de argila, vou dividir na metade, mais ou menos, ó, e vou fazer aqui a bolinha com a mão. Aí venho na outra e faço a mesma coisa. 2 conchinhas redondas, na verdade, foi isso que eu fiz. Agora, eu vou pegar mais um pouquinho de argila preta e pego uma peneira, como essa daqui, e vou passar pela peneira. E aí, olha o que vai acontecer. Olha lá. Tá vendo? Aqui, ó. Aí eu venho com uma faquinha, uma espátula ou qualquer coisa assim. Outra vez, vou dar uma molhadinha aqui para funcionar bem como cola. Venho aqui, tiro um pedaço disso daqui e vou colar aqui no meu trabalho. Opa, peraí. E vou colar aqui, né? Só isso, ó. Já vai dar o charme da minha peça. Esse daqui vai ser um brinco muito especial. Aí eu venho nesse daqui e faço a mesma coisa. E aí eu tenho aqui as minhas peças, os meus brincos de argila. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com engobe. Engobe. O que é o engobe? Engobe é uma argila líquida, tonalizada, com cor. Como eu falei para vocês, o esmalte ele não pode encostar, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o engobe nessa parte daqui, que é a parte da frente. Essa é uma argila clara, ela vai ficar bem mais clara que isso quando secar. E depois o esmalte eu vou pendurar esse daqui e mergulhar ele no esmalte. Então ele vai ficar com 2 cores, a cor do engobe e a cor, a transparência, o vidrado do esmalte. As peças já secaram, né? Estão em ponto de osso, prontas para ir para o forno. Mas antes de ir para o forno, a gente vai melhorar um pouquinho o acabamento com lixa. Vamos passar uma lixa para deixar elas mais lisinhas e mais arrumadinhas. Vamos começar pelas patinhas, né? Patinhas de, como se fossem umas patinhas de gato ou de cachorro. E a gente vem, olha, com a lixa, de modo a que ela fique o mais lisinha possível para depois de queimada receber o esmalte. Então, ó, é bem simples, mas evita dar um acabamento muito melhor e evita que a gente tenha trabalho depois, esse processo de lixa, de acabamento. Lembra que eu falei que na cerâmica nada se perde? Todo esse pó, todo esse barro que está saindo no jornal, todo ele vai ser reaproveitado, né? Depois vocês vão ver ao final, eu vou jogar isso dentro de uma bacia com outros restos de argila e isso vai ser reciclado e a gente vai retrabalhar. Isso, ó, bem lisinha, tá vendo? Bem arrumadinha. Agora aquelas que a gente fez dobrando, né? E passando o engobe. Olha o tamanho do furo. Como já reduziu no processo cerâmico, é preciso muita calma. Tudo tem um tempo. A argila tem o tempo, a confecção, a secagem, o forno primeiro, depois a esmaltação, né? O acabamento da esmaltação. Tudo tem um tempo. Não dá para sair apressando que não fica bom. A gente finda perdendo a peça. Lembrando que a gente usou uma argila clara e uma argila escura. Então, assim que eu acabar, olha o violão aqui, assim que eu acabar de mexer nessa argila clara, eu vou trocar a lixa para não contaminar a argila escura. Ó, tá vendo o que sobrou
da argila, esse pozinho todo, né? Esse pozinho a gente vai botar aqui e depois eu vou colocar lá. Olha só, ó. Ó, ainda veio com engobe, olha. Pozinho, tá vendo? Ó, o pozinho e ainda tá com um pouquinho do engobe, que é, como eu falei, o barro tingido, né? Então, pode ser reciclado sem o menor problema. E agora, então, mão limpa, né? A gente começa a trabalhar a mesma coisa, vamos lixar essas peças escuras. Essas daqui, lembram? Foi aquelas que a gente fez com a peneira, né? Que a gente, essa textura a gente deu espremendo o barro na peneira, né? Olha como é que ela ficou bem bonita, né? Então a gente vem outra vez, né? E começa o processo todo de lixamento para ela ficar com um acabamento bem bonito. Estou gostando muito. Um mimo. Então vamos lá. Agora que eu acabei de fazer o acabamento das peças escuras, eu vou transferir para um outro recipiente que também vai ser queimado, mas vai ser um recipiente mais escuro. Eu não quero passar para o branco, não, para outra vez não haver nenhuma contaminação. Não é nada, é muito pouquinho, tá vendo? Mas um pouquinho de cada coisa que você está trabalhando, né? O meio ambiente agradece. E o dinheiro também, porque a argila não é exatamente uma coisa barata. Então agora, o que a gente vai fazer? Com uma balança bem simples, como essa daqui, que a gente acha em qualquer casa, né? Em qualquer lugar que vende material para cerâmica ou para culinária, a gente vai agora pesar as peças. Essas daqui eu não estou preocupada, elas podem pesar mais. Por quê? Porque elas não são brincos, elas vão ser colares. Vou zerar ela e vou colocar exatamente 13 gramas. Não estou preocupada porque não vai ficar pendurado na orelha. Essas daqui, nossa, 3 gramas. Então, não estou mais preocupada, né? As minhas peças têm um peso ótimo, todas elas têm menos de 7 gramas, os brincos, né? Menos de 7 gramas, não estou preocupada. Feito isso, gente, agora vou apresentar para vocês a ceramista responsável aqui pelo Espaço Mirá, que é a Nina Alexandriski. E ela é que vai fazer a montagem do forno, que tem toda uma técnica, não é, para queima do biscoito e para queima do esmalte. Vamos lá. A gente vai usar agora o forno a gás para fazer uma queima de biscoito, que é uma queima que vai até 900 graus no máximo, que é uma temperatura que já é suficiente para deixar a peça mais resistente e transformar da argila para cerâmica. Essa é uma queima que vai demorar em torno de umas 10, 12 horas, que ela vai subir lentamente e quando terminar o forno vai ser desligado e essa temperatura, da mesma maneira lenta que subiu, vai descer. Então esse forno fica fechado a noite inteira e a gente abre apenas no dia seguinte, né, para ver o resultado da nossa queima. Agora vem uma parte super, super gostosa, que é brincar com as cores, que é esmaltar, que é dar o vidrado. Olha nossas peças lindas, lindas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar uma esponja umedecida, bem sequinha e passar em cada uma das peças. Para quê? Para a gente tirar qualquer poeirinha, né, que vá dificultar a fixação do esmalte. Agora vamos ver o que a gente vai usar de esmaltação. Aí vai da criatividade de cada um. Esse brinco, por exemplo, lembra que a gente brincou com a textura, com a peneira,
nós fizemos isso aqui, né, com a peneira. A minha ideia seria deixar essa parte da peneira só com esmalte transparente e usar esmalte nessa parte ao redor e atrás. O ideal é que a gente pegue o pincel e que tenha cerdas bem macias para a gente trabalhar. Eu vou botei ele num clips aberto e vou colocar aqui só para ele secar sem encostar em nada, né? Então ele vai ficar secando. Da mesma forma que ele vai no forno. Ele vai no forno num fio próprio para suportar essas temperaturas e o esmalte ele não vai poder encontrar em nada, né? Porque qualquer lugar que o esmalte encontra, ele vai grudar. Então ele tem que ir bem soltinho, né? Assim, sem encostar em nada, né? Para poder queimar e não grudar em outra peça. Esse daqui foi um que a gente tinha trabalhado com engobe azul. Isso aqui não é esmalte, isso aqui é engobe, foi queimado com esse engobe. Mas eu tô achando que ele está muito clarinho, então eu vou jogar um esmalte azul em cima para ele pegar mais cor, para ele ficar mais bonito. Então olha só a diferença, esse daqui tá só com engobe. Esse daqui tá com esmalte azul, bem diferente, né? Bem bonito. Uma coisa importante é que os esmaltes, de modo geral, eles só revelam a cor depois que vai para o forno. Esses daqui, esses esmaltes daqui, eles são uma coleção especial da Rise e eles já aparecem a cor agora. Mas não é o normal. De modo geral, os esmaltes são assim e só revelam a cor depois que vai para o forno. Tem uma coisa que eu gosto, que é uma brincadeira que eu uso em um monte de peças minhas. Eu faço isso daqui, ó. Esse lado daqui eu quero que apareça a cor da cerâmica, que foi a branco que a gente usou, a branco Shiro. Então aqui eu vou, para não ficar ele todo branco do lado de trás, eu vou fazer uma brincadeira, que é essa aqui, repara, olha só, hein, ó. Eu dei um respingado verde, então o lado da frente vai ficar todo verde, a beirada, né, vai ficar da cor da cerâmica e a parte de trás vai aparecer a cerâmica e esses respingados que estão aqui. Acho que vai ficar bem interessante. Até agora, a gente usou o pincel para poder esmaltar. Esses daqui já estão esmaltados, né? O vermelho ao redor e a textura da cor da cerâmica. Eu vou agora fazer um trabalho, uma coisa que a gente chama de imersão, né? É uma outra técnica de esmaltação, que é imergir a peça no esmalte. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou tirar. Esse esmalte que eu usei para imergir a peça é um esmalte transparente, ele não tem cor. Aqui ele vai ficar todo branco, que é aquilo que eu disse, que de modo geral os esmaltes ficam assim, brancos. Eles só revelam a cor quando vão depois do fogo. Esse daqui é sem cor. O vermelho vai ficar vermelho e a cerâmica, essa textura de cerâmica escura, vai ficar da cor da cerâmica. Prontinho, tá aqui. Eu vou passar o dedinho bem devagarzinho aqui para não ficar essa bolinha de esmalte no final. E vou outra vez botar para secar sem encostar em nada. Repara que aqui sujou um pouquinho. Então eu com a água eu vou e uma escova eu vou raspar o esmalte cuja gotinha caiu indevidamente aqui. Pronto, ele vai secar e vai estar perfeito. Isso é um cuidado que eu tenho que ter entre a primeira mão, a segunda mão. Sempre que eu vou colocar esmalte, eu tenho que esperar o outro estar totalmente seco. Então agora que ele está totalmente seco, eu venho com o dedo e vou devagarzinho
fazendo uma massagem, um carinho aqui para tirar essas bolinhas. Quando eu fui esmaltando, dentro do buraquinho, né, onde ele vai passar o fio para ir no forno, ficou com esmalte. Então eu tenho que vir com uma peça e tenho que raspar isso aqui. Olha a quantidade de esmalte que sai, ó. E esse esmalte todo que está caindo aqui no jornal, eu vou guardar também, separar ele todo e guardar, e vai ficar um esmalte diferente, uma mistura, né? Que é feita de todas as sobras que eu tenho de esmalte, eu vou jogando ali e depois então ele vira um outro esmalte surpresa. Peças esmaltadas, limpeza feita, buraquinho todo limpo. A Nina vai fazer a queima de esmalte e falar um pouquinho para vocês dessa queima. A diferença da queima do biscoito para a queima do esmalte é a temperatura. Na queima de biscoito, a fornada vai no máximo a 900 graus, com o objetivo de deixar os poros ainda abertos da cerâmica, para que possa justamente entrar o esmalte e aderir na peça. A queima de esmalte já vai numa temperatura mais alta, no nosso caso vai a 1100, com o objetivo de fechar ainda mais os poros e dar o vidrado na peça para poder usar como utilitário ou como o que quiser. No caso dos brincos da Maria Clara, o cuidado que tem que ter é na hora da montagem do forno, que como são peças pequenininhas, elas vão num varal, é esmaltado dos dois lados. Então, as peças têm que ser colocadas com maior cuidado para não grudar uma peça na outra e não perder o material. E na verdade assim é em toda queima de esmalte. O cuidado da montagem é muito diferente da queima de biscoito. As peças, elas têm que ficar lado a lado, mas não podem encostar de jeito nenhum uma na outra, porque a partir do momento que a temperatura sobe e atinge o grau de fusão dos esmaltes, isso derrete. E se uma peça estiver muito próxima à outra, elas grudam e quando desliga o forno, elas estão grudadas e não soltam mais. Então tenha o cuidado de montar a peça sem encostar uma na outra e a temperatura vai mais alta que a primeira queima, né? Nesse caso foi a 1100 graus. Agora, as peças queimadas, prontas, falta a parte agora, uma parte muito importante, que é colocar a prata. Então a gente vai para um outro espaço muito legal, que é o espaço do Leonardo Magalhães e do Lucas Mendonça, chama Escola Parque Design, que eles então ensinam, né, a fazer as joias. É uma escola de ourivesaria. Então a gente vai para lá para poder finalizar as peças de cerâmica, né? Tomara que dê tudo certo e que todo mundo goste. Quando a gente faz a peça de cerâmica, a gente tem um pensamento, mas aí quando vai para o Lucas tem outro pensamento. Essa peça daqui, esse brinco, que é um arraso, tá vendo? Na verdade, eu pensei nele como pingente, mas Lucas lindamente transformou num brinco. Olha que coisa mais linda. Eu fico deslumbrado, né? Porque é tanta beleza. Faz eu sair da zona de conforto, né? A pensar mais, a ter mais criatividade. E ela fala assim, Lucas, faz pingente, eu transformo num brinco. Faz brinco, eu transformo num pingente.
Foi o exemplo desse aqui. Era para ser um brinco, mas eu pensando na hora, achei melhor que ficaria no cordão, um pingente. E ela gostou bastante. E isso Lindo, que a gente... Lindo, lindo, lindo. Isso que faz a gente motivar mais. A gente ainda tem muita coisa para fazer, né? Tem algumas coisas lá para terminar. E ela sempre manda as peças novas. E como ela falou, nunca vão ser as mesmas peças, né? Sempre vai ter peças diferentes. E a gente vai se inspirando um no outro, vai conversando. E vai sempre procurando fazer o melhor e as peças mais bonitas, né? A joia, ela é uma coisa muito íntima da pessoa, né? Ela escolhe usar e quer mostrar para as pessoas. E a escultura, ela é um pouco diferente, ela reserva um pouco isso para a pessoa dentro de casa. Então a escultura, a obra de arte, um quadro, ela é muito privada, né? Você tem que ter acesso a chegar lá. Quando você passa a obra de arte, a escultura, e aqui a gente vê essas cores, né? A pintura em si, você transporta ela para o cotidiano do dia a dia. Então você tem o quê? Você tem uma obra de arte sendo expostas na rua, num elevador, numa calçada, numa praia. Então tá de parabéns, muito legal, adorei essas cores. Eu acho que é isso. Eu sempre me preocupei em fazer as minhas joias estar passando por aí nas vitrines vivas, né, que são as mulheres, principalmente as mulheres. Só que muito na prata. Agora, quando eu vi essas cores, não tem jeito, é você imaginar uma escultura, um quadro vivo andando na rua também. Lindo, lindo, Parabéns. lindo, adorei, adorei, adorei. Gente, acabou nosso vídeo, obrigada por assistirem, né? E mais uma vez, lembrando que foi um projeto selecionado pelo Edital de Cultura nas Redes 2 da Secretaria